Gente, estou começando outro vídeo e queria falar um monte de coisas aqui, um blá 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 blá, uma baboseira qualquer. Resolvi falar de web, de, sei lá, computação, falar sobre IP, IPv4, IPv6 e outras coisas mais. Falar sobre bits, bytes, explicando o vai e volta da internet, domínio, site, armazenamento. É tudo muito rasteiro, mas é só para dar uma ideia para quem ainda não saiba do que é o que. Então, para começar, vamos falar de IP. IP é protocolo de internet, Internet Protocol. Esse IP nada mais é do que um número. É como se fosse, como é que eu vou dizer, um CPF, associar um CPF. O João da Silva, ele tem um CPF 192.464.7989.11, por exemplo. Esse é o João. E ninguém mais vai ter esse número, só ele. Cada um dos 210 ou mais milhões de brasileiros tem um CPF. Então, fazendo essa analogia, eu posso dizer o seguinte: o que é o IP? IP é um CPF de um, como é que eu vou dizer? De um componente da rede. Ah, que componente da rede? Ó, pode ser um site, pode ser um roteador, pode ser um modem, pode ser a sua TV, pode ser o seu smartphone, pode ser a sua TV, já falei na TV, pode ser o teu sistema de som, o teu relógio, que hoje em dia já tem, a tua multimídia do carro, tudo que passar pela rede vai ter um IP, forçosamente vai ter um IP, porque é um jeito das máquinas se comunicarem. Por exemplo, eu no celular eu ligo o Bluetooth, uso a rede para acessar a minha televisão e passar um vídeo lá. Ele só vai achar a televisão quando a TV se apresentar lá, vai apresentar para ele, ó, eu sou a TV, sei lá, Samsung, o meu IP é 98/764.1.0, pronto. Aí o teu smartphone sabe que vai mandar para esse CPF aqui, entre aspas, um determinado dado e vai receber de volta um outro determinado dado. Porque tudo na rede é vai e volta. Você tem um site, você pensa, pô, eu baixo um site. Baixa, mas para baixar o site você tem que subir uma solicitação. Você vai lá e põe assim, por exemplo, Spotify.com. Essa solicitação vai subir até chegar no server do Spotify e vai voltar e vai te apresentar a tela do Spotify. Então, tudo é ida e volta. Não tem jeito, tudo é ida e volta. Então, o que você pode depender? Que tudo tem um IP. IP foi um jeito que a internet arrumou um protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é um determinado tipo de procedimento. Você vai no hospital, tem um protocolo. O que é? Tirar a febre, tirar a pressão, botar uma pulseirinha, te levar lá, tirar... Tem que falar primeiro isso, tem que dizer aquilo, tem que aliviar o símbolo. Cada coisa tem um protocolo. Ah, protocolo de navegação. Ah, você tem que ver o tempo, você tem que ajustar não sei o que, tem que ver o mapa tal, tem que ver o porto, a saída tal, aeroporto, mesma coisa. Protocolo de internet são coisas relativas à ida e volta que eu falei, esse vai e vem, para você fazer qualquer coisa via rede. Então você tem um modem, por exemplo, os modems geralmente têm 198, 192, ponto, sei lá, 01 ou 10. Você tem lá o Virtual lá na net, na ClaroNet, tem um tal. Tudo tem. Então o que é um IP? É um protocolo de internet que é como se fosse o CPF. As máquinas todas recebem um número, todas. Pode ser um roteador, como eu falei, uma TV, um site, um celular, qualquer porcaria. Eles criaram um IP para essa comunicação. Isso desde lá, quando a internet era lenha ainda, nem existia internet, o computador era lenha. Então criaram o IP, porque lá nos EUA, conhece esse lugar? EUA, hein?
Já havia uma comunicação de rede muito inicial, que era entre computadores do Exército e faculdades de ciências, núcleos de ciências. Então eles conversavam entre si. Então o cara digitava lá o endereço da máquina tal, a máquina tal respondia para o endereço dele e por aí foi. Aí o que ocorreu? Um belo dia resolveram abrir isso geral. E o que eles fizeram? Poxa, o cara vai ter que decorar cada CPF. Já pensou, eu tenho 10 vizinhos. Eu, quando me dirigir a um deles aqui de manhã no elevador, eu vou dizer: o seu 1234794.4. Você vai ficar maluco. Então, o que eles criaram? Eles criaram uma coisa chamada de DNS, Domain Name Service. Ou seja, atribuir aquele CPF lá daquele, por exemplo, yahoo.com. Tem o... Eu nem lembro qual é o do Yahoo. Yahoo... Não, depois eu vejo isso. Bom, quer falar com o Yahoo? Você vai lá e digita yahoo.com. Isso é um DNS. Mas o que esse DNS faz? Ele vai buscar o CPF da máquina. Senão não se comunica. As máquinas entre si, por exemplo, o telefone falando com a televisão falando com o teu som, o teu e-mail falando com o e-mail do outro, tudo usa a numeração. O DNS é o quê? É um jeito humano para tratar a matemática das máquinas. Então, quando eu tenho um CPF aqui do João, se o João fosse uma máquina, eu ia criar um domínio para ele, ia ser o quê? João.com, sei lá. Ele ia ser atrelado ao CPF do João. Quando eu clicar aqui lá no navegador, pimba, vai cair no site do João. Então, esse basicamente é o quê? É o IP, o protocolo que foi criado. E o DNS, o que o DNS faz? Ele associa um nome que você pode digerir mais facilmente do que um CPF a um site, a um objeto qualquer que use internet, um aparelho qualquer, a um determinado número. Isso é um DNS. E a gente para por aqui e a gente vai começar a falar sobre esse IP, como é que rolou lá na internet a lenha, como é que eles resolveram chegar ao IP quando eles abriram a internet. Tá bom? Até já. Bom, gente, estou de volta aqui, como a gente combinou. Estou eu aqui, o meu sistema digital de filmagem de papel. E eu estou tentando passar algumas informações daquele tipo de nada interessa a ninguém, mas tudo bem, vamos lá. O IP, ou seja, o protocolo de internet, ele foi criado lá quando havia essa comunicação entre computadores de exército, de instituições de ensino avançado, ciência e tal. Ele era número para número. Os caras se achavam lá. De repente resolveram abrir uma rede para todo mundo. Mas como é que essa rede vai funcionar se cada computador precisa ser reconhecido? Era tudo muito incipiente, era o início de tudo. O que eles fizeram? Eles criaram o IP, que é aquele tal do CPF que eu falei antes. Esse IP, ele foi criado, depois ele foi melhorado, criaram o IPv1, 2, 3, e finalmente quando chegou no IPv4, eles acharam que a coisa estava pronta. Falaram, poxa, vamos tornar o IPv4 o quê? O protocolo padrão da internet. Tudo que circular de lá para cá, daqui para lá, vai usar IPv4. Então eles previram lá, os técnicos da época, que isso aqui ia demorar décadas, muitas, para estourar a capacidade, porque ele ia começar a distribuir números para as máquinas. Só que agora nós estamos, isso foi o quê? Foi 60, 70? Hoje nós estamos em 19 e o IPv4 já começou há 1 ano, 2 anos, dar sinais de esgotamento. Isso aqui já está sendo ocupado totalmente por sites, por endereços de internet. E olha só, esse IPv4, ele foi criado, pasmem, para dar 4,3 bilhões de endereços. Você já tem ideia do que é 4 mil?
4,3 bilhões de endereços? Pois é. Aí o que aconteceu? Está esgotando já há uns anos, poxa, a gente tem que criar alguma coisa. Esse protocolo, ele sempre foi considerado inseguro, ele usa 32 bits, depois eu vou explicar o que é bit, e estava previsto para suportar 4,3 bilhões de endereços. Talvez eles supusessem, que palavra bonita, hein? Talvez eles supusessem que passasse de 100 anos, porque a internet em um ano, no início, parece que distribuiu 5 ou 6 domínios só, em um ano. Você vê a progressão que a coisa tomou. Bom, aí eles acharam o seguinte, está acabando, e agora? Socorro. Aí vem SOS, o que vão fazer? Vão fazer um IPv melhorado. Aí criaram o 5 para estudo, criaram o 6, até que eles acharam que, poxa, o IPv6 está legal, vamos adotar. E adotaram o IPv6. Para a gente muda talvez pouca coisa, os computadores mais modernos, os servidores mais atuais, os modems, tudo que vai e volta, já está preparado para o IPv6. E sempre que surge um padrão novo, seja o USB, seja o que for, o USB3 suporta 1 e 2, o IPv6 suporta os outros IPs. Mas tem lugares que não vai funcionar mal. Não vai funcionar mal, não vai funcionar bem. Então você com a internet vai entrar com o IPv6 e vai continuar com o IPv4. Tá? Isso continua, uma coisa não mata a outra. Então o que acontece? Eles agora vieram com esse IPv6, é uma coisa assim assustadora, porque esse aqui usava 32 bits, depois eu explico o que é isso. O IPv6 já usa 128 bits. Olha só, passou para 64, dobrou, depois dobrou de novo. E ele agora está previsto que ele fornecia 4,3 bilhões de endereços. Esse vai fornecer, já até começou a funcionar, ele vai alguma coisa assim como 2 elevado a 138, essa potência aqui. O que é isso, hein? Isso é uma coisa, sabe, é a mesma coisa que você botar são duodecilhões de endereços. Hoje você pode botar isso aqui traduzido por 340, seguido de 12 zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou são 340 duodecilhões de endereços. Esse sistema não é totalmente seguro. Aliás, nada na internet é totalmente seguro, mas ele já melhorou em relação ao IPv4 muito, muito mesmo. Na verdade, os sistemas todos já vão conversar com os dois. E o que eu vou dizer mais sobre esse IPv6? Ele é um sistema que esse sim, com essa grandeza de opções de números, só que deve ficar muito tempo. É claro que ele deve até subir de escala, melhorando a segurança, um monte de funcionalidade. Mas por enquanto é isso, nós estamos agora entrando na era do IPv6. Agora, o IP, como eu falei, é um CPF. E o DNS veio para quê? Para dar um jeito mais humano ao CPF. Ou seja, aquele monte de número do seu João passou a ser joão.com. Ok? Então vamos parar por aqui e eu volto daqui a pouco com outro trecho, falar aí sim da internet. Eu esqueci de falar sobre a ARPANET. A ARPANET, ela veio depois logo da Segunda Guerra, dessa fase das instituições se comunicando, o exército se comunicando. E essa ARPANET, ela foi o embrião da internet. Isso foi em, 1970. Aquele negócio do Yahoo que eu estava dizendo, o Yahoo, eu lembrei agora, o Yahoo é 73303510. Se você for lá na sua caixinha de HTTP, lá no seu navegador, e botar esse número, você vai ter a grande surpresa de, vai abrir o site do Yahoo.
Então, o que que isso faz quando você digita yahoo.com? Ele vai catar isso e exibe o site. Só isso. Então essa ARPANET foi em 70, depois desse, como eu falei, dessas coisas do exército, das instituições, depois da guerra. E ainda nessa época não havia DNS. E tinha essa coisa, cada um ia ter que decorar o CPF de algum lugar que quisesse entrar. Aí ficou, caramba, e agora? Aí criaram o IPv, ou o IP, e esse IP numerou as máquinas. Aí ficou aquele número que não era usado na época da ARPANET, foi realmente criado um protocolo para a internet. E o que aconteceu? Em 84 foi autorizado, em 1984, foi autorizada a venda de domínios por empresas comerciais. Aí surgiu uma empresa chamada Network Solutions. Essa empresa ia começar a comercializar cobrando, porque até então tudo aqui, IP, tudo era de graça, então ela começou a cobrar pelo domínio. No início era só .com, .org e .net. Aí depois a coisa foi embora, né? Aí criaram em 80, não, foi em 98, criaram o ICANN, que é o órgão central. Bom, estou aqui de volta, seguindo o que a gente tinha combinado. Vamos falar... Ih, rapaz, tremeu tudo, houve um terremoto aqui. Vamos falar de bit. O que é um bit? Você sabe que é aquela história do átomo? Que ele é indivisível? Na verdade, hoje até dizem que ele é divisível, já tem algumas experiências aí que estão dividindo o átomo. Mas vamos supor que ainda a gente acredite, ou ache, ou tenha certeza que ele é indivisível. O bit também é. O que é o bit? É a menor quantidade possível que você pode transmitir e voltar de um dado. Se você está digitando um texto, que é uma coisa muito simples, você vai lá, pararararará, eu fui ao cinema, ponto. Esse ponto, ele vai ter o quê? Um bit. Bit é um dígito binário. O bit, para a máquina, tudo que a gente digita, faça site, faça texto, tire foto, filme, parará, 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 isso tudo vira para a máquina números. Ela não lida com linguagem humana, ela lida com números. Então você tem um bit ele é a menor quantidade. Ele vai ser sempre 0 ou 1. Poxa, 0 ou 1. Pô, como é que é isso aí? O que significa ser 0 ou 1? É que porque é bom. Para a máquina, o que a máquina? Ela lida com eletricidade. Sempre. Todas as placas, seja placa de rede, placa de som, placa-mãe, memória, ela tem sempre dois caminhos. Um elétrico, ou seja, tem que entrar energia na peça. E o outro é o caminho lógico, que é onde os dados trafegam. Então toda peça tem a entrada de eletricidade e a entrada lógica. Aquela plugin USB hoje em dia, que você espeta lá, ele já carrega tanto a parte lógica quanto a parte elétrica num plug só. E a tendência vai ser essa. Que tudo seja... Aliás, a energia elétrica vai ser transmitida por indução. Já tem vários experimentos, várias coisas funcionando, você não põe tomada em lugar nenhum. Tem os carregadores de celular que você põe ele perto, ele está carregando. Ou seja, a eletricidade está trafegando como se fosse Bluetooth. Esse negócio é meio assustador, mas é o que está acontecendo já. Então, o que tem esse 01? O 01 é o seguinte, você tem... o bit, ele tem a menor informação. Então, o primeiro sistema que houve, um dos primeiros lá, foi o de 8 bits. Que era lá no tempinho daquele jogo, que você tinha um Atari,
aquele negocinho tinha sons, tinha tudo de 8 bits. O que é 8 bits? O computador tem uma chave no processador elétrica com 8 posições. Então, essas posições podem, essa aqui está desligada, essa aqui está ligada, essa aqui está ligada, essa aqui está ligada, essa aqui está desligada, tal, e por aí vai. Cada uma dessas possibilidades dentro dessas 8 chaves, que são os 8 bits, o computador vai entender como 0 quando ela estiver desligada e 1 quando ela estiver ligada. Aí é interessante porque vamos pensar no algarismo 5. Você vai digitar o algarismo 5. No sistema de 8 bits, o algarismo 5 seria assim 00000101. Essa chave, ou seja, desligar, 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 ligado, desligar, ligado, vai botar o número 5. Vai ativar o número 5. Agora você imagina o número de combinações de desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. É assim que a coisa funciona. Então, isso aqui subiu depois para 16 bits, depois para 32, depois para 64, vai sempre dobrando, depois para 128, 256, 512, parará, 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 pá. Isso é o jeito da informação trafegar. E de volta, seja ela foto, filme, texto, meme, WhatsApp, Spotify, Netflix, seja o que for, o trânsito é assim. Hoje nós temos sistemas, que nem eu falei do IPv6, lembra? Que já carrega 128 bits. Agora você imagina aqui 8 bits, 8 entradinhas. Você estende isso para 128. Olha as possibilidades, ligar, desligar, desligar, desligar. O que é isso? Isso acelera as coisas. Você manda num clock, que é um impulso elétrico, o processador é movido a clock, tantos clocks. Esse processador, cada clock, que é um impulso elétrico, ele carrega tantos bits. Num computador preparado para 8, o processador são 8. O de 26, de 64, cada um é de uma coisa. Então hoje, por exemplo, o Windows 10 é um sistema de 64 bits. Tem também ainda o de 32. Agora, às vezes, começa a ter uma briga em certos programas, que já são 64 e não funcionam no de 32. E a coisa vai indo. São programas, são apps, app disso, de cá, não sei o que. Tudo funciona do mesmo jeito. Isso eu comparo, talvez compare de forma assim muito rasteira. Eu comparo com o seguinte, esse tráfego de dados. Você diz, meu computador está lento. Os programas estão crescendo assustadoramente. Hoje em dia, uma foto pode... o tamanho dela pode ser de, 30 fotos do ano retrasado. Em qualidade, tudo vai subindo, vídeo, tudo. Então você tem aqui uma empresa, essa empresa tem 800 funcionários, mas ela tem um auditório para 80 pessoas. Aí o chefe lá resolve fazer um comunicado. O mundo vai acabar porque a Terra é plana, o elefante que segurava a Terra machucou a pata, então a Terra vai cair. Então tem que avisar isso para todo mundo para saber, vai ser no dia tal, às 3 horas da tarde. Então ela tem que dizer, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que apanhar o ônibus 675, entrar num barco, vai para a beira da Terra, que é a geleira, você pula, vai cair em Marte, aí você está salvo. Então ele tem que dizer isso para 800 pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai chamar, o auditório tem 80 lugares, vai chamar 80, conta para esses 80, depois vem mais 80, ele conta para os 80, depois vem mais 80, quer dizer, ele vai levar 10 sessões aqui para falar com os 800. Olha esse tempo de entra, o grupo explica, tem lá um cara contratado para falar sobre isso, depois o grupo sai, vai embora, vem outro grupo de 80 e por aí vai. Aí você tem, vamos supor que essa empresa tivesse aqui 100 lugares no auditório. Aí isso aqui já iria em 8. Entraria 100, sairia, entraria mais 100 e tal. Agora, se essa empresa tem um auditório para 800 lugares, vai ter o seguinte, os 800 entram, blá, 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 acabou. Então você vai comparando aqui a velocidade, o andamento desse processamento de informações, fazendo analogia com o computador.
Então, quando você diz, eu tenho uma memória de 2 gigabytes no computador, as coisas estão imensas, os programas, o Office, que é o PowerPoint, o Word, ele vai ter que ficar entrando e saindo coisas aqui a toda hora, porque essa memória que você tem no computador, ela é chamada memória volátil. Ela é usada até entrar a próxima, essa outra, pum, queima. O HD, outros, o pendrive, ele tem uma memória que não é volátil. Ela fica guardada até você ir lá e deletar. Então, se você tem aqui 2 e está entrando um monte de coisa saindo, você vai ter um tempo. Se você tiver 4 GB de memória, esse tempo cai para metade. Se você tiver 8, talvez já até sobre tempo. Então, o andamento da velocidade do computador tem a ver muito com memória. Tem a ver com o processador também, com peças mais novas e tal. Mas, em princípio, é isso. Então, essa analogia que eu faço. Quanto mais aqui, ó, o que vai andar melhor? 8 bits para você ficar mandando 8, 8, 8, 8, ou mandar 128, mais 128, mais 128. Não tem comparação. Então, eu fiz essa analogia com essa que serve também para memória, que é a memória volátil. Agora, tem a memória que não é volátil, é a memória fixa, que é o HD. Você sabe o que é o HD, né? Um HD é onde você guarda as tuas fotos, teus vídeos, tuas coisas que você usa no dia a dia. Essa folha aqui está terrível, mas vamos lá. O HD, vamos supor um HD de 1 tera, depois eu vou explicar esse negócio de tera, de tal. O HD é um circuito, uma caixa com um circuito elétrico embaixo, e do outro lado ela tem um disco dentro. É tudo lacrado, não pode ter poeira. É um disco parecido com CD. Esse disco, ele é dividido em zonas que parecem pedaços de pizza. São chamados setores. E ele é todo cheio de linhas que vão dando a volta no disco. A primeira trilha aqui, são várias trilhas. A primeira trilha é 0, que é a gerente. Então ele tem uma agulha, vamos supor aqui uma agulha. Essa agulha vai ler ou gravar os dados. Quando você tem na trilha 0, você diz, eu quero a foto da vovó, lá de 2016. Ele vai dizer, ó, tá no setor 8, na trilha, sei lá, 35. Aí ele vai aqui, ó, o setor 8 tá aqui, e a trilha 35 tá aqui. Aí essa ponta da agulha vai lá e lê a foto da vovó e te apresenta a foto da vovó. Ih, legal, a vovó apareceu. E você vai gravando. Só que quando você começa a deletar, deleta uma música, deleta não sei o quê. Aí vão ficando espaços em branco das coisas que você deletou. Num setor diferente, menor, outro espaço maior. E nas próximas coisas que você gravar, elas não vão entrar certinho. Ela vai vir com a foto da vovó de 2018. Essa foto da vovó vai ocupar aqui um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Pronto, a foto da vovó está guardada. Aí quando você chegar lá, eu quero a foto da vovó de 2018. Essa agulha vai na trilha 0, ela vai dizer, ó, setor 8, trilha 30, setor 9, trilha 25, setor 10, parará, trilha 2, tal, blá, blá, blá. Aí, isso tudo é a velocidade da luz. Por isso que ele faz assim, vai, pum, tum, tum, vai, tum, 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 vai, tum, 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 pum. Foto da vovó de 2018. É assim que funciona um HD. Só que isso tem vibração, porque é a parte mecânica, você até ouve, às vezes fora do computador, ele tem aquecimento e ele tem peso. E é passível de um desgaste muito grande, porque isso aqui fica trabalhando o tempo todo. Você está uma hora no computador, já pensou, isso aqui tá. Aí você baixa uma música, deleta uma música, baixa o programa tal, abre um site, grava, manda gravar o site. Bom, então isso é o HD. Um HD hoje, de 1 terabyte, depois vocês vão saber o que é 1 terabyte. É capacidade de armazenamento. Ele está, vamos supor, vamos dar um preço de 250. E surge agora o SSD. O que é o SSD?
faz a mesma coisa que o HD faz, só que é um objeto sólido, sem mecânica, parte mecânica, como fosse uma pendrive grandona, para onde você bota seus dados e faz o que quiser com eles. Tem uma entrada de eletricidade e uma entrada lógica para se comunicar com o teu computador. Esse SSD, se comparado ao HD, o HD está aqui, ó. O SSD vai ser dariam 2 SSDs e mais um pedacinho aqui. Isso no tamanho do HD. Na espessura do HD, cabem 4 SSDs. Então você vê, o peso é talvez, sei lá, 1/5 do peso do HD, ou 1/6. Tamanho bem menor e muito rápido, porque não tem esse movimento de catança aqui, cata isso, cata aquilo. Porque apesar de ser velocidade da luz, são muitos movimentos. Independente de seja qual seja a velocidade, quanto mais movimentos você tem, mais você... É claro, nanosegundos, mais de segundo e tal. Então, esse é o novo queridinho do computador, é um SSD. Se você tiver SSD e tiver uma memória ampla, mesmo que teu computador não seja tão novo, você tem um ganho de performance muito bom. Bom, então eu expliquei aqui mais ou menos armazenamento. E vou passar agora para falar sobre bit, byte, terabyte, esse negócio que eu estava falando de capacidade de armazenamento. Bom, por enquanto, paro e volto depois. Bom, olha aqui outra vez. Vamos falar agora sobre armazenamento. A gente está habituado às pessoas a dizer, poxa, eu tenho um HD de 500 GB. Eu tenho um HD de 1 TB. Eu tenho um SSD de 480 GB, sei lá. O que é isso? Isso é a quantidade de armazenamento. Então a gente volta lá àquela explicação do bit, que o bit é indivisível. Seria o átomo da informática. Se você reunir 8 deles, você vai ter um sistema de 8 bits. Lembra? Isso aqui é transferência de dados. Então vamos fazer o seguinte, se você pegar megabytes, você tem 1 megabyte de armazenamento. Isso equivale, eu tenho que falar do byte primeiro, é o byte. O byte nada mais é do que uma unidade de armazenamento que tem 1024 bits, que é a menor, tem nada a ver com isso aqui é transferência lá naquele tempo do joguinho de 8 bits e tal, mas é uma informação, é a menor que existe. Então se você tiver 1024 delas, seja lá de que tipo for, você vai ter 1 byte. 1 megabyte, você vai ter 1024 bytes. Ou seja, 1024 bits são byte. 1024 bytes, 1 megabyte. Aí você vai indo, gigabyte. É isso aqui que eu te falei, ó. Meu SSD tem 480 gigabytes. O gigabyte tem o quê? 1024 megabytes. Depois disso vem o que mesmo? Vem o terabyte. Terabyte tem 1024 o quê? Gigabytes. Por aí vai. Aí vem. Meu Deus do céu, depois de tera é peta. Petabyte. Tem o quê? 1024 o quê? Terabyte. Depois, exabyte. Tem 1024 o quê? Petabyte. Isso aqui já é um negócio assim, pra gente que está em casa com gigabyte, com terabyte. Alguns estão começando com terabyte, esse negócio de exabyte aqui já é... Agora tem mais, tem o zettabyte. Depois tem o iota.
Não, então, yottabyte. É isso aí. O Zeta, ele tem 1024 hexa. E o Iota tem 1024 o quê? Zeta. E por aí vai. Entendeu? Aí você diz, minha pendrive tem 64 gigabytes. É sinal que ela aqui, ó. Ela tem 64 vezes 1024 mega. E por aí vai. São memórias que não são voláteis. Na verdade, você tem que ir lá deletar o que está, ou formatar para apagar. Tem que ser um ato voluntário. Já o que é volátil, que é a memória do teu computador, que tem lá, vamos supor que você tenha 4 GB, é memória de transição. Você baixa uma música, cai lá, você vê, depois você baixa outra coisa, isso aqui já some e vem outra, e por aí vai. Então, é isso que rola. Bom, eu estava falando disso aqui e lembrei o seguinte, eu falei de domínio, falei de IP, DNS e tal. E eu vou falar então sobre domínio. Bom, voltando aqui, a gente vai falar agora sobre domínios. O que é um domínio? O domínio é aquele DNS famoso que é um endereço, por exemplo, Coca-Cola.com. É um endereço de site, é uma URL. Você põe no navegador e sai. Você está com vontade de fazer um site, você precisa de um domínio. Então o que você faz? Você vai a uma loja qualquer de domínio na internet, tem milhares aí no mundo todo. Eu vou citar como exemplo a GoDaddy, que está aí fazendo propaganda pra caramba, parece aquele cachorro feio pra chu, GoDaddy. E você vai lá e diz pro cara, eu quero um e-mail, por exemplo, eu queria, sei lá, cadeira.com. Claro que não vai, a facilidade hoje está quase impossível achar um domínio que você queira. Você tem que ir tentando, porque as pessoas pegam tudo. Quem chegar primeiro ganha. A não ser no caso daqueles caras que havia muito antigamente. O cara ia lá e comprava. A Coca-Cola não entra na internet, eu vou lá e compro. Coca-Cola.com é meu. Era assim. Isso para provocar depois uma negociação com a Coca-Cola, que vai precisar desse domínio e vai pagar. Tem uma história de um site na internet que, se não me engano, foi coisa de 60 milhões de dólares que a empresa pagou. Hoje em dia não tem mais isso, porque se a empresa comprovar que ela tem uma marca registrada há muito tempo e o cara botar igualzinho, aí a briga é boa. Antigamente não, era do cara e acabou. Fora isso, se você registrar uma coisa, alguém reclamar, mas você registrou primeiro, por exemplo, eu registrei Coca-Cola, um dia eu pensei nisso, antes da Coca-Cola. Aí a Coca-Cola agora quer, porque é a marca dela, realmente, mas ela fundou a marca depois, como é que ela vai querer dominar? Aí não tem jeito. Bom, você vai, por exemplo, na GoDaddy e põe lá cadeira.com. Aí se tiver livre, ele vai dizer, tá livre. Aí você compra, vai lá e paga. Pum, pagou. Lá na GoDaddy, no servidor da GoDaddy, a GoDaddy tem um servidor, tem hospedagem de site, tem o que você quiser, mas no caso aqui o cara só quer o domínio. Ele comprou o domínio, lá na GoDaddy vai ficar o cadeira.com. Não vai aparecer nada do site, vai aparecer talvez uma pequena propaganda lá da GoDaddy, enquanto você vai fazer o site. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar um servidor, vai alugar um espaço para o site no servidor, ou vai fazer um servidor em casa, ou vai fazer um servidor na empresa, blá, blá, blá. Bom, você fez o servidor e compra o domínio para o servidor. Então, cadeira, eu vou botar cd.com. Esse é o meu domínio da cadeira. CDE, pronto. O servidor levou esse nome, cde.com. E eu comprei o cadeira.com. Só que está no GoDaddy, está no CPF, no IP, DNS, que nem eu expliquei antes, do GoDaddy. Aí você vai dizer, bom, GoDaddy, eu quero agora mudar, tirar de você. O domínio fica com ele sempre, você vai só ter o acesso, gerenciar o domínio, mas vai ficar sempre lá. Só que você vai dizer para ele, olha, eu quero que esse domínio saia do teu servidor e vá para o meu. Então você solicita troca de DNS. Ele vai abrir uma janelinha, vai ter lá os 2 DNS do GoDaddy e você vai e põe o seu. Você vai botar aqui, ó, NS, quer dizer, name server, o nome do servidor 1 e 2. Sempre assim, aí você vai botar cde.com,
cde.com. Aí você nomeou o teu servidor como o detentor do domínio. Aí o que acontece? Deu Enter, pum, ponto, o domínio já está no teu servidor. Agora você já pode publicar o site. Só que tem uma coisa que leva... Eita, rapaz, tremeu a casa. Só que tem uma coisa que leva de 2 a 72 horas, chamada propagação. O que é propagação? Propagação é você fazer, que nem correr proclames, o casamento, para ver se o cara é casado, se a mulher é casada, a igreja botar, vai correr a freguesia toda, para alguém se manifestar e tal. A propagação faz o seguinte, ela vai divulgar essa mudança aqui para todos os servidores do mundo. Então você vai passear pelo mundo. Quando propagar, você já vai poder publicar teu site funcionando. E se não propagou, tem hora que vai aparecer já nesse, volta para esse, fica vacilando até que uma hora fixa nesse. Aí você pode dizer que está propagado. Enquanto não propaga, aparece lá o GoDaddy, e quando propaga, aparece aqui no servidor. Se não tiver nada, vai aparecer lá uma tela em branco, um nome do servidor, qualquer coisa. Aí que você vai para outra parte, você vai pegar esse servidor aqui, o cde.com, e vai abrir aqui um espaço, um painel de controle, chamado cPanel, painel de controle. Esse vai ser um espaço exclusivo para o cadeira.com. Aqui você vai colocar o site. Aqui você vai levar foto das cadeiras, você vai levar tudo que você quiser no site, que vai ficar pendurado nesse servidor. É claro que se você comprar já só um espaço para o teu site, você já vai comprar só essa parte aqui, ó. Eu tenho 2 servidores. Tem um servidor de hospedagem de internet, que é onde você pode botar sites. Tem de tudo, pode ser e-commerce, pode ser sites com vídeo, pode ser com qualquer coisa. WordPress, que depois eu explico o que é. E tem um de streaming. O que é streaming? Existe streaming de vídeo e de áudio. O meu é de áudio. Quando você ouve uma música, ouve um vídeo, você pode baixar para o teu computador ou celular e rever, fica ali, você revê quantas vezes quer. No streaming não, você vê um vídeo que nem Netflix, que nem um som do Spotify, você ouve a música e aquilo vira éter, some, não fica armazenado no teu aparelho. Eu tenho streaming de áudio, quer dizer, isso aqui eu posso fazer web rádio. Tem várias aí já, quer dizer, não no meu servidor, mas tem, você vai na JBFM, na Rádio Globo, na Band News, eles têm site na rádio. É pendurada num servidor de hospedagem e com serviço de streaming. Eu tenho 2, 3 rádios já na web, uma de música pop, uma de rock, uma de música antiga, mas estão um pouco largadas, mas estão funcionando. Você vai lá, tem um rádio, se aumenta, diminui, você vê o nome da música, você vê o que está acontecendo, tem notícia, não sei o quê. Bom, essa história de uma empresa que eu citei, por exemplo, existem outras e todas vão ter o mesmo padrão de comportamento que eu falei aqui. Eu agora, depois no outro vídeo, eu vou explicar os sites. Como é que eu faço? Eu queria criar um website, mas não sei o que eles comem, como se reproduzem e onde vivem. Veja hoje no Globo Repórter. Bom, eu vou dar uma geral, bem geral, porque as coisas aqui são rasteiras. E vou te explicar mais ou menos como é que rola a programação. Tem vários tipos tem HTML, tem HTML5, tem PHP, tem jQuery, tem uma opção de coisa. Você pode botar num site para ele ficar funcional. Depois que você faz isso, você sobe para cá e o site ganha vida. Isso tudo eu vou explicar na medida do possível para as pessoas entenderem como funciona. É isso aí. Ok. Eu vou no próximo vídeo agora começar a entrar nos sites propriamente ditos. Vou mostrar um editor de texto. De código. O que é o editor de código? É o seguinte, você
num site, você tem um site de várias páginas. Você pode dizer, estou vendendo cadeira, cadeira.com. Tem a cadeira branca, cadeira verde, cadeira de não sei o que, cadeira deitada. Cada vez que você clica ali num link, vai para outra página, mostrar a cadeira, o tamanho, o valor, o preço. Bom, então um site tem a homepage, que é a primeira, a cara que aparece, a home dele. Depois tem vários links que você vai te levando para outras páginas do site ou para outros sites. Então cada página vai ter os códigos de programação. Na verdade, eles estão lá no servidor e quando você entra no site, você não traz tudo prontinho. Ah, chegou aqui a foto da cadeira. Não, teu computador recebe os códigos e monta na velocidade da luz, ele monta o site. Bum! Quanto mais rápido for a tua internet, mais rápido ele vai aparecer. Então, eu vou explicar, dar uma geral sobre como isso funciona. Até porque eu não sou o dono da cocada preta. Se eu tiver que explicar muito, talvez eu não saiba. Bom, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Um abraço.